Olá, irmãos, graça e paz, sejam muito bem-vindos a mais um ensino bíblico aqui no canal. Hoje eu quero falar um pouco sobre a pessoa do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo e como desenvolver relacionamento com ele. Vamos gravar 2 vídeos aqui no canal, trazendo um resumo bíblico sobre esse assunto. Creio que você vai ser muito abençoado. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre características que estabelecem a personalidade do Espírito Santo. No próximo vídeo vamos falar sobre o nosso relacionamento com Deus e com Jesus por meio do Espírito Santo, e também vamos falar sobre o relacionamento de Cristo em seu ministério terreno, e vamos falar também sobre o relacionamento da igreja primitiva com o Espírito de Deus ao longo de todo o livro de Atos, e veremos que é importantíssimo entendermos quem é o Espírito Santo e como desenvolver relacionamento com ele. Vejo que muitas pessoas têm pensamentos equivocados a respeito dele. Muitos o tratam como se fosse uma influência, um vento, um fogo. Muitos, quando pensam nele, pensam no óleo, da unção, mas não conseguem entender que ele é uma pessoa com a qual devemos ter relacionamento. Já vamos falar dessas figuras que mencionei aqui. Na verdade, eu vou só tocar nessas figuras, não vou explicar, porque o meu objetivo é falar sobre a pessoa do Espírito Santo em si. Para isso eu quero usar 2 Coríntios 13, verso 13, como nosso texto inicial aqui para o nosso conteúdo de hoje. 2 Coríntios 13, verso 13, está escrito: A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Bom, esse texto é um texto que é bem conhecido. Aqui o apóstolo Paulo vai falar sobre a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Volto a mencionar, estamos destacando aqui a mensagem a respeito do Espírito Santo como uma pessoa. E isso é importantíssimo para o nosso crescimento espiritual, para o nosso relacionamento com Deus. Quando olhamos o Novo Testamento, percebemos que de 27 livros do Novo Testamento, apenas 2 livros não mencionam a obra do Espírito Santo. E olha que esses 2 livros são apenas um capítulo, que é 2ª e 3ª João. Então, quando olhamos o Novo Testamento como um todo, vemos como que a Bíblia dá ênfase à atuação do Espírito Santo, principalmente na Nova Aliança. Ao abrirmos a primeira página da nossa Bíblia, vemos o Espírito Santo sendo mencionado lá em Gênesis capítulo 1, no verso 2. E ao longo de toda a Escritura, vemos menções da pessoa do Espírito Santo. Porém, quando olhamos para o Novo Testamento, vemos que há uma atuação distinta dele na Nova Aliança. É por isso que a Nova Aliança, em 2 Coríntios 3, verso 8, é chamada de o ministério do Espírito. Isso acontece porque há uma atuação distinta dele na Nova Aliança, depois que ele foi enviado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E é muito importante compreender isso, porque o nosso relacionamento com Deus depende do entendimento desta verdade. Paulo escreveu aqui que a graça do nosso Senhor Jesus, ele fala também sobre o amor de Deus e fala sobre a comunhão do Espírito Santo sendo com todo aquele que nasceu de novo. Sabemos muito bem da importância da graça, porque o que seria de nós se não fosse a graça do nosso Senhor Jesus? Afinal de contas, Efésios capítulo 2, a partir do verso 8, o texto menciona que pela graça somos salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não é de obras para que ninguém se glorie. Em João capítulo 1, vemos que todos que têm recebido a Cristo têm recebido da sua plenitude graça sobre graça. Então a graça se concentra em uma pessoa, e esta pessoa é o nosso Senhor Jesus. O que seria de nós se não fosse a graça de Jesus Cristo? Quando olhamos também para o amor de Deus, vemos o texto mais conhecido da Bíblia, que é João capítulo 3, verso 16, onde o texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 5:8, o texto menciona que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Então observe como somos dependentes do amor de Deus. Ele amou o mundo a ponto de entregar o seu próprio Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Então todos nós estávamos perecendo em nossos delitos e pecados, mas Deus provou o seu amor por nós quando enviou o seu próprio Filho. Ele comprovou o amor que ele tinha por cada pessoa na humanidade. Então vemos que o que seria de nós se não fosse a graça de Jesus
e o amor de Deus por nós. Mas ouso dizer que a comunhão com o Espírito Santo é tão importante quanto a graça de Jesus e o amor de Deus por nós. O próprio Jesus mencionou, sobre a atuação do Espírito Santo lá em João capítulo 16, a partir do verso 7, ele está anunciando a vinda do Espírito e ele disse que quando ele viesse, convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai mencionar aqui do pecado de não crer nele. Em outras palavras, até para nascermos de novo, dependemos da obra do Espírito Santo. Porque o novo nascimento é uma obra da palavra e do Espírito no coração da pessoa quando ela está nascendo de novo. Então seria impossível conhecermos e reconhecermos a graça de Jesus e o amor de Deus se não fosse através do Espírito Santo. É por isso que Jesus mencionou, é para o bem de vocês que eu estou indo. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Então vemos que quando Jesus enviou o Espírito Santo, ele enviou para o nosso bem. Então, se não fosse ele, jamais nasceríamos de novo, jamais reconheceríamos a graça de Jesus e o amor de Deus por nós. Por isso que eu mencionei que a comunhão com o Espírito Santo é tão importante quanto a graça de Jesus e o amor de Deus por nós. Outro ponto a ser destacado nessa passagem é o fato do apóstolo Paulo mencionar: a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. E é claro que o texto está mencionando aqui que ele deseja ter comunhão com todo aquele que nasceu de novo. Não somente com os pastores, com os líderes, aqueles que estão exercendo alguma atividade ministerial, mas ele deseja ter comunhão com todo aquele que nasceu de novo. Na verdade, vamos observar isso no próximo ensino aqui no canal, que a comunhão com Deus, ela foi ampliada por meio do Espírito Santo quando ele veio habitar dentro do crente. Então vemos ali que o apóstolo Paulo está mencionando que ele quer ter comunhão com todas as pessoas. Outro ponto a ser destacado no texto é o fato de ele dizer a comunhão do Espírito Santo. E isso estabelece a personalidade dele. Porque Paulo falou para termos comunhão com ele, porque ele quer que reconheçamos o Espírito Santo como uma pessoa. Até porque não tem como ter comunhão com o vento, com o fogo ou até mesmo com uma pomba. Estou mencionando isso porque muitos têm um entendimento pobre a respeito de quem é ele, de quem é o Espírito Santo. Muitos, quando pensam nele, pensam logo em Lucas capítulo 3, onde Jesus estava sendo batizado e naquele momento o Espírito de Deus veio sobre Jesus, em forma corpórea de pomba. O texto não diz que o Espírito Santo é uma pomba, mas sim que ele veio sobre Jesus em forma corpórea de pomba. Ali o que vemos é uma figura que está transmitindo uma mensagem. Assim acontece quando vemos o fogo, o vento, em contexto em que o Espírito Santo está em atuação. Nesses contextos são figuras que falam de manifestações do Espírito Santo, mas não é a pessoa dele em si. Da mesma forma acontece em Provérbios capítulo 28, no verso 1, quando o texto diz que o justo é intrépido como leão. Ali está falando que o justo, que entende a sua justiça, ele é intrépido como leão. 2 Coríntios 5, verso 21, o texto menciona que aquele que não conheceu o pecado, se referindo à pessoa do nosso Senhor Jesus, ele foi feito pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Então, em Cristo Jesus, a justiça é restaurada. O plano original foi restaurado com a manifestação do nosso Senhor Jesus. Então, vemos ali que quando o texto menciona que o justo é intrépido como leão, quando lembramos de leão, lembramos de reino. É exatamente o que aconteceu lá em Gênesis capítulo 1, quando Deus fez o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. Naquele momento, Deus deu ao homem o domínio sobre toda a terra, ou seja, reino. Quando o homem pecou, se separou de Deus, morreu espiritualmente, Jesus foi enviado a esse mundo e ele disse que ninguém pode entrar no reino se não nascer de novo. Então, entramos no reino quando fomos justificados por meio da obra do nosso Senhor. Então, fomos declarados justos diante de Deus. Nesse momento, podemos entender que o justo que entende a sua justiça em Cristo, ele é intrépido como leão. Ou seja, ele vai exercer domínio. Ele vai reinar sobre o pecado, sobre a miséria, sobre a enfermidade, sobre as inclinações da carne. Então vemos que leão mencionado no texto é uma figura que
que está transmitindo uma mensagem. Quando falamos do Espírito Santo, não é diferente. Atos capítulo 2, por exemplo, vemos o momento em que ele foi enviado para a igreja. No contexto ali, vemos vento sendo mencionado, vemos também o fogo sendo mencionado, porém, nem o vento, nem o fogo é o Espírito Santo em si. Ali fala de figuras que falam das suas manifestações, da sua atuação e não da pessoa em si. É importantíssimo entendermos isso, porque é impossível, né, desenvolvermos relacionamento com ele se não considerarmos ele como uma pessoa. Ele é uma pessoa da qual devemos ter relacionamento, devemos ter comunhão. É interessante que quando olhamos para a palavra de Deus, vemos isso em diversos contextos do Novo Testamento. Aqui, em Efésios 4, verso 30, algo bem interessante aqui, eu vou passar algumas características que estabelecem a personalidade do Espírito Santo. Aqui em Efésios 4, verso 30, está escrito: "E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção." Então vemos nesse texto que o Espírito Santo pode ser entristecido. Ele é uma pessoa. E dependendo da forma como vivemos, podemos entristecer a pessoa do Espírito Santo. Vemos também Romanos 8, verso 27, está escrito aqui: "E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos." Então no texto aqui vemos que o Espírito Santo tem mente, ou seja, tem pensamentos. Então vemos que ele é uma pessoa com a qual devemos ter relacionamento. Outro ponto a ser destacado está em Tiago, capítulo 4, verso 5. Tiago 4, verso 5 está escrito: "Ou supondes que em vão, que afirma a Escritura, é com ciúme que por vós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós?" Então vemos aqui no texto sendo mencionado o ciúme do Espírito Santo. É claro que ciúme aqui não pode ser confundido como obras da carne, como é ensinado por Paulo em Gálatas, no capítulo 5. Ciúme aqui pode ser entendido como zelo do Espírito Santo por nós. Pode ser entendido também como uma ira dele contra o pecado, um repúdio dele contra o pecado com a vida na carne. Então, quando fala sobre os ciúmes do Espírito Santo aqui, não é obra da carne, e sim o zelo que ele tem por nós. Ele não quer que nos envolvamos com o pecado, por isso ele zela por todo aquele que nasceu de novo, por aquele que foi comprado por um bom preço. Em 1 Coríntios 12, verso 11, aqui está falando sobre as manifestações do Espírito Santo, sobre os dons espirituais. Olha o que é dito aqui: "Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente." Então o que vemos no texto aqui é que o Espírito Santo distribui os dons como lhe apraz, ou seja, de acordo com a sua vontade. O Espírito de Deus tem vontade, então vemos que ele é uma pessoa com a qual devemos ter comunhão, devemos ter relacionamento. Outro texto está lá em Atos 13, verso 2, está escrito: "E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado." Então o Espírito Santo aqui, o texto vai mencionar, né, que o Espírito de Deus disse: "Separai-me agora." Então ele fala, ele quer se comunicar conosco e ele quer que você o ouça, ele quer ser ouvido por você. Então observe que é um relacionamento. É por isso que Paulo mencionou: a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, porque ele é uma pessoa. E é interessante que no texto vai mencionar, né? "E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado." Então o Espírito Santo falou não somente naquele momento, mas vinha falando ao longo do tempo. Aquilo já estava acontecendo há bastante tempo. É por isso que ele menciona aqui: "Separai-me agora", mas é algo que eu já os tenho chamado. Então observe como que eles dependiam desse relacionamento com o Espírito Santo. Ele se comunica conosco e ele quer ser ouvido por você. Aqui em João capítulo 16, verso 13, olha o que Jesus disse sobre ele: "Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir." Então, o que vemos no texto aqui é Jesus mencionando que quando ele viesse, ele não falaria
por si mesmo, mas diria tudo o que tiver ouvido e anunciaria as coisas que hão de vir. Então Jesus está destacando que o Espírito Santo fala e também que ele ouve. Então vemos no texto bíblico que ele quer se comunicar conosco, ele quer ser ouvido por você e também quer que você se comunique com ele. E isso é muito importante, gente, considerar a pessoa do Espírito Santo. Muitos tratam ele como se fosse apenas uma influência, um fogo, um vento, algo do tipo. Tratam ele de todas as formas, menos como uma pessoa. E jamais vamos crescer em nosso relacionamento com Deus sem entendermos quem é o Espírito de Deus. Afinal de contas, Jesus, quando enviou o Espírito Santo, ele o enviou para assumir o lugar de Jesus na terra. Hoje, ele é para nós o que era para os discípulos enquanto estava com Jesus no ministério terreno. Enquanto Jesus estava nas suas atividades ministeriais, ele estava com os discípulos, mas hoje é o Espírito Santo que está conosco. Então, dependemos da obra dele em nós. Sequer podemos nascer de novo sem ele. Sequer podemos ser santificados se não for por meio da obra do Espírito Santo. É necessário entendermos quem é ele. É necessário ter comunhão com ele. Ele deseja ter comunhão com você. Ele deseja se comunicar. Ele quer ser ouvido. E ele quer que falemos com ele também. Ele quer ter comunhão com todo aquele que nasceu de novo. Considere o Espírito Santo como uma pessoa que quer ter relacionamento com você. Se você foi abençoado com essa mensagem, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificação para receber novas mensagens. Serei muito grato se você compartilhar esse conteúdo com outras pessoas e também deixe aí o seu comentário. Um abraço, até o próximo vídeo sobre esse assunto.